Olá, pessoal, boa noite, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana e nós estamos mais uma vez aqui para o nosso Servir Planetário 5. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver de onde vocês estão falando, também como que vocês estão se sentindo. Deixa eu ver aqui, aonde que vocês estão. Nós temos aqui a Lana, que está no Rio de Janeiro, a Elaine, na verdade. Nós temos a Eliana em Itatiaia, no Rio de Janeiro, a Alessandra em Noronha, temos a Maria Alice em Portugal, a Márcia em Jaraguá do Sul, temos quem mais aqui também? A Thelma em Mundo Novo, a Maria Monteiro em Portugal, a Tami em Recife, a Larissa em Ijuí, a Sandra em Esteio e a Valéria em Vespasiano. Então sejam todos muito bem-vindos e que a gente tenha hoje, novamente, uma noite, um momento de bastante luz, de bastante curas e bênçãos. E hoje, né, a gente queria conversar um pouquinho nesses assuntos que a gente sempre introduz aqui o nosso Servir Planetário, que é a ação das egrégoras propriamente dito, que tem a ver com o plano de alma, né? Eu até queria perguntar para vocês como que é o entendimento de vocês, se ele é bem claro na questão do plano de alma ou se ainda gera tipo de dúvidas, confusões de entendimento, né, em relação ao plano de alma. Por que que nós estamos comentando sobre isso? Né? Porque nós já fizemos algumas lives sobre e nós recebemos também uma dúvida, né? Que é uma dúvida que eu acredito que, que possa ser de mais pessoas, né? Em determinada oportunidade, nós comentamos, deixa eu pegar aqui minhas canetas, tá? A gente comentou que o plano de alma, ele vem trazendo, né, como se fosse um magnetismo, né, de coisas que você acordou, de coisas que você, né, se propôs dentro de um projeto, a gente pode dizer assim, de evolução que você vem desenvolver aqui na encarnação. Então, o que que acontece, tá? Você sai daqui e você chega aqui. Isso seria o plano de alma, tá? E até essa pergunta da Gisele é bem interessante. Se o plano de alma ele é imutável, né? E a gente vai dizer que não, que sim e que não. Por quê? A gente sai daqui e chega aqui. Porém, esse trajeto que a gente faz, né, ele poderia ser linear, direto, poderia ter várias voltas aqui dentro até você chegar. O plano de alma, ele traz características, condições, né, que você vai carregar e trazer aqui dentro da sua encarnação. Ele também traz uma projeção, né, que ela não precisa ser bem precisa, mas dentro da nossa forma de entendimento, ela se torna, de certa forma, bem precisa do tempo que você vai estar aqui encarnado e uma série de coisas. E dentro disso ocorre um magnetismo, né, que vai encaminhando, que vai direcionando você para essas situações, para essas coisas todas que você, né, que nós todos precisamos estar vivenciando, que nós precisamos estar, de alguma forma, passando, né? O que que acontece? Até tem a outra pergunta que chega aqui da Maria Inês. Existe o livre-arbítrio, existem as escolhas, existem os direcionamentos que nós vamos tendo ali dentro. Tem também a parte que a nossa própria alma vai nos guiar, né? Ela vai fazer o andamento das coisas, que vem com as intuições, que vem com tudo que a gente vai percebendo durante o nosso processo encarnatório. Então, tem todas essas características. Essa pergunta que a gente recebeu, ela tinha também algumas dúvidas, algumas coisas em relação, por exemplo, a contratos de alma, né? E como que esses contratos são feitos, como que ele se encaixa no plano de alma, era uma pergunta bem elaborada e bem extensa, né? E a gente pode dizer assim, sabe aquele ditado que tudo que tem embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, né? Que é um princípio hermético, inclusive, que regem as leis do hermetismo.
a gente vai entender que aqui, durante a nossa vida, né, nós vamos definindo, decidindo, tendo decisões sobre coisas, tendo formas que nós vamos escolher. Vou dar um exemplo, né? Daqui a pouco você foi lá, resolveu fazer um negócio, resolveu fazer um investimento, resolveu fazer alguma coisa que gerou um contrato, né? Um contrato ali que você vai financiar alguma coisa, né? Que você tem a outra parte, ou seja, está acordando alguma coisa com uma outra parte, né? Tem pelo menos duas partes, né, num contrato sempre. E esse contrato, isso que você faz aqui, isso não é uma questão que já está lá no seu plano de alma. Aí que a gente precisa entender, porque senão cada ação, cada coisa que a gente vai fazer, nós vamos entender, não, mas isso tudo está no plano de alma. Não é bem assim, né? Nós vamos tendo escolhas. A evolução da alma, ela se faz através de experienciação. Então, é como eu estava dizendo antes, você tem um ponto de partida e um ponto de chegada no fator principal ali dentro de um plano de alma, mas você vai tomando decisões, escolhas, tendo intuições, tendo a energia, tendo a sua própria personalidade, uma série de características que vão delineando, inclusive, né, o nível de consciência e amadurecimento que cada alma tem para ir fazendo todas essas escolhas. Né, o que acontece? A gente tem contratos, né, agora indo já para a parte espiritual disso, positivos e negativos, tá? No nosso modo de ver. Os contratos positivos, na sua grande maioria, eles são feitos, né, nas zonas astrais com consciência e antes da encarnação. Vou dar um exemplo, você faz um contrato que você vai ser tutor de uma criança, você faz um contrato que você vai ser responsável por determinada tarefa, por determinada coisa, e muitas vezes você está com esse contrato, que seriam contratos positivos, né, que a gente diz assim. Porém, da mesma forma que é aqui, né, que a gente faz esses contratos de negócios, de muitas coisas, nas zonas espirituais, acontece a mesma coisa. Então, vamos lá, se você fez um acordo, um contrato negativo, por exemplo, em alguma oportunidade, em alguma zona astral, quando você estava emaranhado, né, de consciência, estava perturbado, enfim, uma série de coisas. Esse contrato, na verdade, né, contratos energéticos, contratos de alma, eles geram emaranhamentos, assim como as coisas que a gente faz aqui em vida também geram emaranhamentos. Então a gente poderia até traduzir que karmas, né, porque a gente sempre disse, karma, na verdade, é como se isso nem existisse. O que existe de fato são emaranhamentos energéticos provocados por ações que a gente tem, escolhas, tudo mais que a gente faz aqui. Dando um exemplo, né? Em determinada oportunidade você maltratou, você, né, tirou a vida, fez alguma coisa a alguém, você se emaranhou energeticamente com aquilo, com aquela ação, com aquelas pessoas, com tudo aquilo. Isso muitas vezes gera um nível de contrato. Ele gera um nível de contrato, que é o que a gente entende que daí você está trazendo esse emaranhamento energético, encarna aqui novamente, entende como karma, porque você está enredado nessa energia e nestas situações. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas é mais ou menos assim que isso vai se direcionando. É mais ou menos assim que a gente vai entendendo o magnetismo das coisas. Então, você está nas zonas espirituais, vem para cá fazer uma encarnação, todo esse emaranhamento que você carrega, todo esse emaranhamento que está no seu campo, das outras, né, jornadas que você teve, inclusive nas zonas espirituais, eles continuam ali no seu campo. Então, o próprio plano de alma, ele vem trazendo isso junto. Não sei, só me sinalizem se isso faz realmente sentido para vocês. Então, muitas vezes a gente vê assim, mas isso é um karma, né? Eu não teria escolhido isso, ou eu tenho que pagar por uma coisa que eu fiz. Não está errado esse entendimento, mas muito mais do que isso é um emaranhamento de energia que você teve. E o seu plano de alma, ele não tem como lá nestas zonas espirituais, por exemplo, né, você tirar, porque isso faz parte naquele momento do seu ser.
Ele faz parte dos emaranhamentos das energias às quais você está vinculado. O que acontece nesse momento que a gente está vivenciando agora? É um movimento energético, um momento energético, a gente poderia dizer. São nos dadas oportunidades, né, da gente se libertar de tudo isso, principalmente as coisas que não estão contribuindo, né? Porque nós vamos tomando consciência, é por isso que a gente sempre dizia que você não precisa, né, fazer uma terapia, né? Você não precisaria fazer uma terapia para se desvencilhar de um contrato de alma negativo, por exemplo. Basta você sobrepor aquela frequência, que é exatamente isso que nós estamos falando sobre os emaranhamentos. Então, na verdade, isso é um emaranhado, é um vínculo que está ali energético, que só que, quando você faz, por exemplo, uma terapia, quando você tem um auxílio espiritual, uma tomada de consciência, né? Uma terapia sempre vai auxiliar nesse sentido. Esse processo ele se torna facilitado, e a própria espiritualidade muitas vezes consegue te auxiliar de uma forma melhor, né? Então é mais ou menos isso. Nós temos, e a gente fala muito isso aqui nas nossas lives, que nós temos, a nossa mente funciona assim, tá? Como se sobrepor? Eu vou tentar explicar, tá? Imagina, tá, que eu vou pegar eu aqui de exemplo. Imagina que eu, né, tenho um contrato de alma, eu vou fazer aqui só para facilitar o entendimento, que ele está aqui, né, o meu campo de energia nesse emaranhado ele está aqui, tá? Aqui assim, tá? No momento que eu subo consciência, subo o meu campo, vou tendo mais entendimento sobre tudo isso, a minha frequência ela sobe, ela se sobrepõe, ela transpassa, o contrato está aqui, a minha frequência foi aqui. Então, eu não preciso ir lá desfazer, ele não, energeticamente ele perde o efeito, ele não tem mais sentido, entende? É mais ou menos isso que a gente sempre dizia. Quando você pega um implante, que muita gente falava de implante tem uma frequência também, porque tudo é energia, tudo é frequência. O que aquele implante faz? Qual é a função dele? Dando um exemplo. Aquele implante ele tem uma função, né, de carregar memórias, de ele fazer, como é que se chama? Gatilhos, né? Gatilhos que vão relembrar você de algumas coisas que vão levar você para um estado, né, onde talvez as pessoas possam estar drenando, ou as almas, né, poderiam estar drenando a sua energia. Porque todo implante ele tem que ter uma função, ele não é colocado ali para estar ali, ele tem que ter uma função. Causador? Pode ser causador até, né? Mas ele tem um gatilho, ele tem alguma coisa, tá, que ele faz. Mas você se enreda naquilo, né? Existe um emaranhamento quântico energético sobre isso. No momento que você sobe a frequência, você não precisa nem retirar, né? Mas a gente diz que tem que retirar o implante, porque o entendimento todo é energético. Então, tem muitas vezes que você vai subir essa frequência, né? E ele perde todo o efeito. Ele perde o efeito, só que nós, na forma do nosso estado mental, como é o nosso funcionamento e tudo mais, às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso sozinho. Às vezes a gente não consegue, né, subir a nossa frequência, subir a nossa energia, a ponto de isso tudo perder o efeito. Então, por isso que a gente sempre dizia, né, até nessa questão de despertos, o que vale é campo de energia. O que mensura uma alma, né, estar preparada, estar apta, né, a uma nova terra, por exemplo, não é nem o nível de conhecimento que ela tem, mas sim o campo energético, né, o campo energético que ela alcança. Por quê? Vamos lá. A gente já falou isso uma série de vezes, mas tudo é energia. E energia carrega informação. Energia, isso é muito importante da gente entender, por isso que a gente sempre repete isso. Energia carrega informação. Tá? No momento que o seu campo está maior, mais expandido, vocês não concordam comigo que vocês estão interagindo com mais informações? Principalmente mais informações benéficas.
Porque zonas frequenciais de medo, por exemplo, elas são mais baixas, zonas frequenciais de alegria, elas já sobem, então você vai interagir com mais. Uma doença, alguém perguntou de doença, uma cura, né, também tem a ver com nível de energia, nível de informação. Nível de informação, o nível que aquela alma, que aquela pessoa que está aqui encarnada, ela consegue interagir até onde. Então, muitas vezes você tem um auxílio de um terapeuta, né, para não falar da parte aqui física mesmo, da ciência, dos médicos, tudo mais, mas você tem um auxílio aonde você consegue subir o seu nível de informação, né? E o nível de informação, a informação de cura, às vezes ela está um pouco mais acima, né? Então, por isso que a gente sempre entendeu tudo como energia, tudo como emaranhamento, tudo como uma forma de nós aprimorarmos a nossa própria energia. E dentro dessa questão de plano de alma, né, nós não podemos dizer que tudo é o acaso. Na verdade, não existe acaso. O que existe é energia e um magnetismo energético. E isso se encaixa dentro do seu plano de alma. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas a própria energia com o magnetismo, como está o seu campo, né? E o seu campo ele não é assim como ele está hoje, apenas dessa sua existência. É assim que a gente entende. Ele carrega memórias, referências, emoções, né? E tudo isso gera esses emaranhados que a gente tem. Ah, então eu tenho emaranhados, talvez com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com uma série de outras pessoas, né? De atitudes, de coisas que já fui vivenciando, e tudo isso se torna um processo de libertação, né? De libertação da própria alma, de libertação de você com você mesmo, né? Desses emaranhados todos. Então, às vezes a gente... Porque lembra que a gente dizia assim, na verdade, trevas, né? É falta de luz. E muitas vezes nós estamos emaranhados com as nossas próprias sombras, com as sombras de outras pessoas junto também. Isso vai formando todo um contexto energético que nós muitas vezes entendemos como karmas, né? Como karmas individuais, karmas coletivos, karmas que vão se estabelecendo e se enredando, muitas vezes de forma até muito muito conectada, né? Muito grudada nisso tudo. E isso tudo é o que nós estamos nesse momento falando. Isso são as curas, tá? As curas que tanto se fala. São esses processos, né? Então, não dá para a gente querer, né? Dá para a gente entender, tá? Por isso que eu disse sim e não. Dá para a gente entender que tudo está dentro, sim, do nosso plano de alma, né? Mas não dá para a gente também soltar, assim, né? Não, vou deixar, porque se tem um plano de alma, provavelmente isso tudo vai vir. Não, você tem que ter um andamento, uma iniciativa, porque a alma, ela vem para cá, né? O único sentido dela estar na fisicalidade é que ela experienciar coisas, né? Ela experienciando coisas, ela vai fazendo um processo de como é que se chama? Da gente integrar informações, e estas informações elas vão subindo, né? A energia, a frequência. E então, esse é o objetivo da gente estar aqui. Porém, o que a gente chama de livre-arbítrio é isso, né? É a alma poder direcionar, né? O que que ela vai fazer, como que ela vai tendo novos entendimentos, como que ela entende hoje as coisas, como que ela entendia anteriormente, que são as referências que a gente sempre diz, e tudo isso vai colaborando, né? Então, de uma forma geral, nós temos um plano de alma. Esse plano de alma, ele sempre vai estar sendo, nós vamos estar sendo guiados por ele, né? Magneticamente sendo atraídos por ele. Porém, quando a gente entra, por exemplo, em linhas de tempo, o seu próprio plano de alma, ele tem algumas linhas de tempo variadas, né, conforme o andamento que você vai tendo aqui na sua vida. E às vezes isso pode estar confundindo um pouco a gente, mas são as nossas escolhas, as nossas ações que vão direcionando quais linhas elas estão mais ativas ou menos ativas
no nosso campo nesse momento, né? Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que ela sabe ler cartas, né? Colocar cartas, oráculos, tudo mais, provavelmente ela está lendo a energia mais propícia que está no seu campo naquele momento, e não fazendo um jogo de adivinhação, por exemplo, assim como outras pessoas que leem aura, que vem, é a energia que está mais propícia. Pode mudar? Pode, porque naquele momento aquilo estava mais presente, mais ativo no seu campo. Então, é assim que a gente entende, é assim que nós vamos, né, conectando como que é o andar da nossa vida. Só eu ia perguntar novamente se vocês conseguiram, de alguma forma, compreender ou se fez sentido isso para vocês, né? Eu vou abrir ligeirinho para uma ou duas perguntas antes da gente iniciar aqui o servir planetário, né? Propriamente dito. Aqui tem, a Vanessa diz exatamente isso, quando a gente lê tarô, por exemplo, né? O tarô é uma análise energética daquele momento, que é a energia que está mais presente no campo. Por isso que eu já peguei algumas pessoas, né, que foram fazer trabalhos com tarô, que vieram desesperadas conversar comigo e dizer, Henrique, olha só, saiu isso. Eu falei, calma, né, isso é só a energia que está no seu campo mais presente agora. E eu falei até que bom que você trouxe para a consciência essas informações, porque você está tendo a oportunidade agora de fazer diferente. Por exemplo, cuidar da saúde, né? Cuidar de algumas outras coisas, analisar melhor os movimentos, né? Então, tudo isso a gente pode ver. Não, nada é estático, tá? O universo, a energia, ela sempre é dinâmica. Isso é importante a gente entender também. A Zel pergunta aqui, existem os clones? Com certeza, né? Existe muita coisa hoje que, vamos dizer, engana a gente, né? Que tem, por exemplo, clones que vêm desempenhar, né? São tanto os clones positivos quanto negativos, né? Vêm desempenhar alguma coisa, né? Que até a gente falava, às vezes, sobre falsas bandeiras, sobre algumas coisas que elas são plantadas, elas têm um intuito, né? De jogar atenção, enfim, né? Mas existe, sim, respondendo essa pergunta. O propósito é a mesma coisa? A gente pode dizer que sim, né? O propósito são nomenclaturas, né? Porque se você pegar, por exemplo, assim, Roberta, pegar eu, aí você vai lá, pega, sei lá, o Pava, pega alguma outra pessoa e faz a mesma pergunta, tá? Às vezes a gente vai usar termos diferentes para estar falando da mesma coisa, né? Então, daria para dizer assim, depende, né, da definição que cada um dá, mas daria para dizer que o propósito, né, ou missão, ou plano de alma, né, seria mais ou menos dentro do mesmo caminho, a mesma, para não dizer assim, é a mesmíssima coisa, né? Maria Tereza diz, pode dar um exemplo? Só me diz do quê, né? Sim, tem muitos, muitos clones, muitos clones por aí. Tá, deixa eu ver o que mais, né? Mas a gente vem sempre, né? Ter um propósito. Nós temos propósitos, e esses propósitos, muitas vezes, eles têm fases da nossa vida também, né? Até tal fase, você tem esse propósito de amadurecimento disso, né? De curas, vamos dizer, desses desafios, dessas coisas, depois muda para um outro propósito, e assim vai, né? Que são as fases que a gente tem da vida. Ó, tem uma pergunta bem interessante aqui da Luísa, ó. O plano espiritual libera as informações através da leitura da nossa energia, somente o necessário naquele momento? Sim, tá? Nós todos, quando estamos aqui, nós temos guias, mentores, que eles estão responsáveis, né, por acompanhar a nossa encarnação, tá? O que acontece? Aí eu vou lá, eu quero fazer, por exemplo, um registro akáshico, tá? Que seria liberar algumas informações através do Akasha. Aí eu vou lá, faço esse registro, né, e vai sair a informação que, sei lá, que eu sou pleiadiano, vamos colocar assim. Eu não sou pleiadiano, mas vamos colocar assim, que eu sou pleiadiano. Qual que é meu nível, né, nesse momento para lidar com esta informação?
essa informação ela vai contribuir, porque muita gente diz, tá, mas o que muda na vida da pessoa saber ter essa informação? Depende, depende. Eu já vi casos de pessoas que, quando se conectaram com uma informação dessas, elas fizeram grandes avanços, elas entenderam mais sobre elas mesmas, principalmente personalidades, né, gostos e uma série de outras coisas que contribuíram na jornada dela. Né? Já peguei outras pessoas, tive contato assim, com outras pessoas que naquele momento aquilo inflou ego. Né? Inflou ego no sentido que a pessoa não soube usar de uma boa maneira a informação. E geralmente, quando essa informação, vamos colocar assim, ela é vazada, tá? Quando ela é vazada e a pessoa não tem, num primeiro momento, um bom uso dessa informação, aí vão perguntar assim, tá, mas por que deixaram, né? Vazar a informação para a pessoa. Geralmente ali tem um aprendizado. Mas os guias e mentores, eles têm uma, vamos dizer assim, uma visão mais ampla disso, para muitas vezes direcionarem até, vamos dizer, esse terapeuta, aonde ou quais regiões desse caixa poderia ser acessado, porque muitas informações ali não vão ser contribuição, não vão auxiliar naquele momento. Então a gente pode dizer assim, que o plano espiritual, sim, ele vai liberando informações através da leitura da nossa energia, conforme nós temos capacidade moral, intelectual e uma série de coisas, né, para isso ter um efeito positivo na gente. Tá? Então seria é mais ou menos assim o nosso entendimento, tá? Que nós temos sobre. É por isso que muitas pessoas vão fazer, né, por exemplo, uma leitura akáshica, já que a gente está falando disso, e não sai algumas informações. Queria algumas informações, não sai, não vem. Né? Por isso que muitas vezes a gente tem muita curiosidade em saber sobre nossas vidas passadas e não vem muita informação, porque na maioria das vezes nós não estamos preparados, nós não vamos saber lidar com tudo isso de uma forma melhor, né? Então, às vezes, vem informações, dá um exemplo, assim, tá? Que poderia dizer assim, você, né, e a sua filha, você e a sua filha já tiveram uma outra oportunidade onde vocês viveram juntos, não sei o quê. Aí, pode ser uma informação de contribuição. Mas a gente até falou numa outra oportunidade, só para a gente fechar aqui esse assunto, a gente falou assim, só parem para pensar, tá? Que às vezes sai uma informação assim, ó, porque lá na vida tal, você, né, fez tal coisa. Você fez tal coisa. Daí eu sempre digo para as pessoas assim, quantos anos você tem hoje nessa vida? Tenho tantos anos. Você consegue entender quantas coisas você já fez nessa vida atual? Quantas coisas você já fez nessa vida? Parem para pensar isso. Quantas coisas vocês já fizeram nessa vida? Imagina se vocês vão querer gravar um áudio relatando tudo isso. Né? Quanto tempo esse áudio teria? Então, muitas vezes a gente pega uma informação, lá de uma vida passada, e é como se naquela vida você fez só aquilo. Não sei se vocês conseguem entender mais ou menos o que eu quero dizer. Então, por isso, teve um fato lá, talvez esse fato é mais marcante, esse fato teve, mas você fez muitas coisas nessa vida. Né? Boas, não tão boas. Então, por isso que às vezes não dá para rotular. Em tal vida eu fiz, né? Eu fui um assassino. Mas até chegar naquele ponto, talvez, tudo que foi feito também, o que ocasionou aquilo, talvez. Que estado mental, que estado, sabe? Então, por isso que nós temos que ter, né? Nós temos que ter um nível de consciência, uma maturidade, enfim, para lidar com as informações. Imagina a pessoa, ela fica só com aquela informação, você foi um assassino, né? A pessoa diz assim, nossa, eu fui um assassino. Sempre fui um assassino. Né? E, na verdade, não é isso. Não é bem assim. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Então, não só o tarô, ele, como qualquer, tá?
principal coisa existe muita gente boa, tá, fazendo as coisas. Existe muita gente, vou dizer assim, picareta também. Existem pessoas que dizem o que as pessoas querem ouvir, então tem que ter muito cuidado nisso, tá? Não dá para dizer essa é melhor, aquela é melhor, né? Aquela técnica, o tarô, a carta, o registro, vai muito das pessoas, tá? Eu sempre dizia, a gente tem que ter muito cuidado na análise da energia das pessoas, principalmente quando a gente vai colocar a nossa energia em jogo, tá? Então, é isso. Isso aí. Vamos para o nosso servir planetário, então. Vão se preparando, buscando seu lugar confortável, onde você se sinta em relaxamento, tá? E nós vamos começar aqui, tá? Deixa eu até eu pegar aqui que eu esqueci de colocar aqui, mas eu já acho. Aqui. Cadê? Aqui. Vamos colocar esta imagem hoje. Vou colocar a música e a gente já vai iniciar. Então, já vão entrando no seu estado de relaxamento, respirando algumas vezes profundamente. Que nós vamos iniciar. Com todo o amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz. A grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que intencionam o seu recebimento. Através da Ordem dos Kumaras e também do Sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Nós vamos também ativar as proteções, para que todos nós fiquemos bem protegidos. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Lembrando que todos os nossos chakras transcendentais estão sendo trabalhados, equilibrados. Nós temos as egrégoras do raio azul, fazendo todos os seus procedimentos também, assim como a chama violeta. Vamos respirando, vamos percebendo a energia nesse momento, toda a atuação destas egrégoras, respirando, percebendo. Nós vamos nos preparando também para iniciar com o tratamento frequencial. Respire. Nós vamos iniciar
com o chakra básico em 396 Hz. Chakra umbilical, 417 Hz. Vamos para o plexo solar, 528 Hz.
Chakra cardíaco, 639 Hz. Chakra laríngeo, 741 Hz. Chakra frontal, 852 Hz.
chakra coronário, 963 Hz. Respire profundamente. Nós vamos fazer o encaminhamento e a ativação das câmaras de cura. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos Mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o Comando Ashtar, o Comando Santa Esmeralda, o Comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eu superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que façam encaminhamento de todos que assim solicitaram até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto aos Kumaras e ao Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito. Respire profundamente e observe como a sua energia vai se comportando nesses próximos momentos.
Respire mais uma vez, enquanto eles vão finalizando os processos. Perceba a sua energia. Respire mais uma vez. Nós já vamos nos preparando, nos encaminhando para o nosso encerramento. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos todos os mecanismos de proteção e desconectada toda a energia envolvida neste processo. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire e vá retornando para o aqui e para o agora. Conforme forem retornando, quem quiser comentar como está se sentindo, como que foi para você. Deixa eu ver aqui. Acho que a maioria está bem. Isso aí. Deixa eu ver. Hoje foi forte. Fica relaxada, maravilha. Energia restauradora, maravilhosa. Silvia diz lindo. Jaqueline diz muito bom. É isso aí. Lembrando que a gente permanece em tratamento nas câmaras. Então, queria agradecer a todos que participaram, todos que vão participar depois também no espaço atemporal, né? Porque dá para assistir depois, pode refazer quem quiser também. Então, queria agradecer a todos, desejar uma excelente semana e nós vamos nos vendo por aí. Um grande abraço e até mais.